Apocalipse, capítulo 20. Então vi, descendo do céu, um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo.
Isaías, capítulo 7. No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com o seu filho Sear-Jazube encontrar-se com o rei Acás. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá. Pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes desse tempo, ó rei Acás, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham, como se fossem moscas, dos lugares mais distantes do rio Nilo.
e assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão, e como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Assíria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens irão ali caçar com arco e flechas. E todos os montes, onde antes havia plantações, ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar. Isaías, capítulo 8. O Senhor Deus me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte: Maher Salal Hasbaz. E procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher Salal Hasbaz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé, e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem, todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos,
mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados. Não tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão. Ficarão presos nessa armadilha. Disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome, ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra, e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Salmo 110. Salmo de Davi. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como o orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações
cobrirá de mortos os campos de batalha e no mundo inteiro derrotará reis. No caminho, o rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso.